Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No programa de hoje, estamos aqui em Brasília, na reitoria da Universidade de Brasília, para conversar com a reitora recém-eleita. Está aqui conosco a professora Rosana Naves. A professora Rosana Naves vai falar um pouco conosco a respeito da própria Universidade de Brasília, o seu tamanho, a sua estrutura e o que é que pretende desenvolver daqui por diante nessa gestão que está só começando, junto com toda a sua equipe, e ainda falar a respeito do que pretende realizar com foco nos estudantes, nos professores e nos funcionários. Professora Rosana, seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, Robson. Queria cumprimentar toda a audiência desse programa, não é? Retransmitido em tantas parcerias, e cumprimentar pelo seu trabalho também. Muito obrigado, professora Rosana. Eu gostaria que, inicialmente, a senhora apresentasse, para quem ainda não conhece, a Universidade de Brasília. Bom, a Universidade de Brasília é a instituição federal de educação superior na capital do país. Esse é um detalhe muito importante, a gente gosta muito de ressaltar, porque significa que estamos muito dispostos a contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas para o nosso país, não é? Nós nos caracterizamos pelo pensamento crítico, né? Esse pensamento original de Darcy Ribeiro, um grande antropólogo, que foi também político, nosso primeiro deputado federal, né? E Anísio Teixeira, um grande educador, também secretário de Educação do Estado da Bahia, não é? Que desenvolveu um projeto político-pedagógico inovador na universidade. A gente ainda tem currículos flexíveis, em que os estudantes podem fazer 30% de disciplinas em outras áreas do conhecimento, não é? E, portanto, é essa universidade que se caracteriza, ao mesmo tempo, como vanguarda, né? E que traz a tradição de estar na capital federal sob a égide desses pensadores tão importantes para o nosso país. Que maravilha. Professora Rosana, e para que a gente possa ter noção do tamanho, da dimensão, da capilaridade da Universidade de Brasília, qual seria aproximadamente os números que nós podemos compartilhar de professores, de estudantes, né, no número de cursos e também de funcionários que temos na Universidade de Brasília, sejam efetivos ou mesmo terceirizados? Nós somos uma comunidade de mais de 60 mil pessoas, né? Então são cerca de 45 mil estudantes, entre estudantes de graduação e de pós-graduação, 3.300 técnicos administrativos, quase 3 mil professores e muitos trabalhadores terceirizados que contribuem hoje para o funcionamento da instituição de maneira geral, não é? Mais de 100 cursos de graduação, mais de 100 de pós-graduação, quase 200 de graduação, nos 3 turnos, né? Funcionamos com bastantes cursos noturnos para atender a comunidade, centenas de projetos de extensão também. Os projetos são desenvolvidos em toda a região do Distrito Federal e em torno, mas nós temos 5 polos em regiões administrativas próximas ao DF em Goiás, né? Trabalhamos com alunos indígenas, com quilombolas, com a comunidade 60+, que é o nosso vestibular mais recente, né? Criado mais recentemente. Então é uma comunidade muito diversa, né? Que retrata bem essa sociedade do Distrito Federal e do entorno. Maravilha. Estamos aqui na Universidade de Brasília, na reitoria, conversando com a professora Rosana Naves, que é reitora da Universidade de Brasília. E eu gostaria de saber, professora Rosana, há um desafio enfrentado ano a ano, governo a governo, por mais que se tenha um governo que olhe com bons olhos para a educação, há sempre uma luta por recursos, no mínimo para manter, quando não para tentar ampliar as atividades, as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação das universidades. Eu tenho conversado bastante com o atual presidente da Andifes, né, que reúne e congrega todos os reitores do país, universidades federais, o professor Daniel Diniz, que é reitor da UFRN, e ele fala
sobre essa luta, não é, que é manter os recursos, né, naquele puxa para um lado, puxa para o outro, o Congresso quer mais emenda e por aí vai. Então, eu gostaria de saber como é que a reitora, estando aqui em Brasília, né, no coração onde se discute tudo isso, o próprio orçamento federal, como é que a reitora encara e enfrenta essa questão? Eu acho importante começar dizendo que, para nós, enquanto universidades, é muito importante ter um bom diálogo com o governo, né? E a gente sabe o quanto é arriscado a gente ter um governo que se feche para esse diálogo com as universidades, como foi, né, o governo anterior ao do presidente Lula. E também pensar como as universidades têm contribuído em termos de desenvolvimento científico e tecnológico para o próprio desenvolvimento do país, né? Pensar o valor da universidade nesses termos ressignifica toda a discussão sobre o orçamento que a gente gostaria de ter para seguir ampliando essa contribuição. É um desafio enorme, porque, historicamente, esse orçamento vem decrescendo, né? A gente tem, nos últimos anos, conseguido, pelo menos, manter o orçamento, mas a gente sabe que os níveis inflacionários, né, toda a conjuntura econômica mundial também influencia muito se o orçamento não cresce. Por que disso? Porque a nossa atividade, ela é uma atividade quase sempre em redes internacionais, né, e, portanto, sujeita a muita variação das despesas no que diz respeito ao desenvolvimento, especificamente da pesquisa. Equipamentos que muitas vezes são importados, né, que estão aí, flutuam conforme o cenário, e a gente tem, claro, o financiamento das agências de fomento, o CNPq, a CAPES, né, que proporcionam também um aporte de recursos, mas, sobretudo, tem impactado nos últimos anos essa transferência, né, de recursos que se faz via emendas. Então, hoje a gente tem parte do nosso orçamento discricionário muito dependente de uma articulação direta da universidade com o parlamento e menos discricionariedade do Poder Executivo, né, em estabelecer limites maiores para as instituições federais de educação superior. Essa é a disputa que a gente tem feito, né? A Andifes tem encampado esse debate. O que a gente gostaria de defender realmente é que a gente conseguisse estabelecer, do ponto de vista legal, né, um marco legal de um financiamento próprio para as universidades federais, considerando o quão estratégico a educação é para o desenvolvimento do país. Sem dúvida. E muitas pessoas, às vezes, não prestam atenção, não se atentam à importância da universidade, até porque aqui e acolá, negacionistas científicos e pessoas que atentam contra a democracia, a educação, né, e toda forma de conhecimento e de inteligência e de crítica, muitas vezes não percebem o outro lado da história, né? Se nós imaginarmos, nós estamos aqui gravando, utilizando equipamentos que foram estudados, foram pesquisados, né, de alguém que veio de universidade. Quem está em casa do outro lado assistindo ou ouvindo, né, está ouvindo através de um aparelho que ele foi estudado, que foi analisado, foi pesquisado por pessoas que passaram por universidades. Eu estou com esses óculos aqui, a senhora com os óculos nas mãos, né, certamente passamos por um médico oftalmologista que foi formado na universidade, e também a pessoa que fabricou esses óculos, né, a tecnologia para fabricar tudo isso também, de alguma maneira, saiu de pesquisa, saiu da universidade. E o carro que a pessoa dirige, né, um ônibus, um metrô, enfim, né, para onde a gente olha, em qualquer lugar, está ali fruto de pesquisa, de ensino, de extensão, de inovação, que nasce no coração das universidades, não é, professora? É isso mesmo, né? Toda a transformação tecnológica vem das pesquisas, tanto de natureza básica quanto aplicada, né? Hoje as universidades se aproximaram muito do setor produtivo, existe uma relação profícua entre o desenvolvimento que se faz internamente na universidade e suas aplicações à sociedade, mas eu acho que a gente precisa falar sempre também dessa transformação social que as universidades promovem, não é? Passar por uma universidade
significa muitas vezes produzir uma mudança inteira, né, numa família, promover melhores condições de trabalho e, enfim, melhor dignidade, né, para os seres humanos. E é essa nossa missão, né, esse compromisso social, que no nosso programa a gente traduziu também como compromisso socioambiental, né? Não dá mais para falar de desenvolvimento científico e tecnológico e social sem o cuidado com o meio ambiente, né? A justiça socioambiental tem que estar agora no nosso horizonte, é uma questão de sobrevivência da humanidade, né? Sem dúvida. O que é que levou a professora Rosana Naves a disputar e hoje está aqui conversando conosco como reitora da Universidade de Brasília? Um anseio da comunidade de mudar a perspectiva da universidade no que diz respeito a essa inserção democrática, né, da sua participação na rotina da universidade. Então, a gente viu um anseio muito grande durante o processo de consulta das pessoas de participarem, de se envolverem nas discussões fundamentais, internas à universidade, de como a universidade quer dialogar com a sociedade, com, né, na sua inserção nacional e internacional. A gente entende que os processos democráticos que acontecem dentro da universidade, né, a consulta desde o DCE, né, o Diretório Central dos Estudantes, até a reitoria, são um microcosmo daquela democracia que a gente gostaria de ter para sempre, né? Que, claro, precisa ser aperfeiçoada. Eu sou oriundo de movimento estudantil, né? Secundarista, universitário, né? E também desde o tempo em universidade, fiz parte de centro acadêmico, DCE, CONSAD, CONCEP e CONSUNE. Olha, pois então, a representatividade, né, que os conselhos superiores, essa forma de construir coletivamente, né, que converge, então, para o cumprimento da missão institucional, isso é um aspecto da formação que as universidades oferecem para cidadãos, né? Isso que a gente diz de formar para a cidadania, né? E essa questão da participação foi um dos principais compromissos que a reitora assumiu em sua campanha. Exatamente. A gente até já iniciou um projeto de gestão participativa, que está sendo divulgado nas redes, né? Estamos primeiro fazendo uma escuta da comunidade, para, em seguida, desenvolver instrumentos de gestão participativa, quer seja em parte, né, do orçamento, discussão sobre prioridades orçamentárias, e fazer isso para além dos conselhos instituídos regimentalmente, né? Os conselhos trazem um importante papel de deliberação, mas a escuta a gente quer que seja da comunidade como um todo, né? Para que a gente possa levar aos conselhos aquilo que seja mesmo de vontade da instituição. E o que é que essa gestão atual, que está à frente da Universidade de Brasília, pretende desenvolver, ou tem como metas para, pelo menos, as principais áreas que formam, né, o corpo de pessoas que estão aqui, né, fazendo essa universidade acontecer, que são os estudantes, os professores e os funcionários efetivos e terceirizados, né? De repente, algumas metas, ideias e projetos que podem servir de espelho até para outras universidades também. Isso. Bom, para o segmento estudantil, o que a gente observa hoje é um grande foco na permanência, né? O perfil de estudantes da universidade mudou muito nos últimos anos. A gente tem uma política de cotas que hoje já é consolidada, cotas para a escola pública, cotas raciais, e essas outras formas de ingresso para indígenas, quilombola. Agora, né, vamos implantar as cotas trans, que já foram aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, é um público muito diverso, e que demanda da universidade estratégias tanto do ponto de vista da assistência estudantil, né, para permanência, como outras, como oferta de atividades de arte e cultura, né, oferta de atividades de esportes também. Ontem mesmo eu tive a chance de visitar ali um grupo chamado Calistenia, que foi se constituindo espontaneamente e que hoje oferece atividades esportivas gratuitas para
de forma aberta para os estudantes. Então, incentivar essas atividades permite, não é, que os estudantes convivam mais com o campus e entre colegas e incentivam a permanência também. Hoje, a Universidade de Brasília realiza um vestibular exclusivo. Hoje a gente tem várias formas de ingresso. A gente tem o nosso vestibular tradicional, aquele histórico, mas a gente tem o programa de avaliação seriado, que também vai completar agora 30 anos, 2026, é algo que é uma criação da UNB, né, por ano do ensino médio, e a gente tem as formas específicas de ingresso para estudantes indígenas, né, o vestibular para a licenciatura de educação do campo, para a licenciatura de língua de sinais, é um outro público que a gente atende, que vem crescendo. Alguma chance de adesão ao SISU? Então, muitas pessoas pelo Brasil inteiro perguntam, a volta, né, ao gostam, SISU, né? olham com ótimos olhos para a Universidade de Brasília e perguntam, mas por que a UNB não está no SISU? Tem alguma chance daqui para frente? Pois é, a gente vai rediscutir o retorno ao SISU por 2 motivos. Primeiro, porque a gente precisa discutir ingresso, né? É um fenômeno mundial que tem se perdido o interesse pela educação superior, e a gente precisa entender esse fenômeno e nesse diálogo com as formas de ingresso. Então, o SISU, na minha interpretação, promovia uma mobilidade nacional que era muito interessante, né, que desafiava os estudantes e, claro, esse é um ponto. Outro ponto é que há hoje um conjunto de programas do governo que foram retomados e que utilizam o SISU, né, como um o ProUni, diferencial. né, inclusive, né? No nosso caso, o pé de meia para as licenciaturas, por exemplo, né? Então a gente tem ali agora já uma discussão, um novo momento para repensar essa saída do SISU que a gente teve atrás. Pois é, quem sabe Brasil, a UNB volta para o SISU, né, e vestibular, perdão, o Enem vai valer também para a Universidade de Brasília, né? A gente utiliza a nota do Enem para ingresso, mas num processo próprio, realizado internamente. Próprio, né? Muito bem. Professora, aí olhando agora para o corpo de professores e de funcionários. Para os professores e funcionários, além dessa questão da gestão participativa, né, a gente tem pensado medidas específicas por segmentos. Para os técnicos, é muito importante a valorização deles no processo de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, ampliar a possibilidade de eles coordenarem projetos de pesquisa, de extensão. Estamos agora na luta conjunta com eles, né, para assegurar o cumprimento da decisão judicial que preserva parte dos salários, mas, além disso, as conquistas relativas às carreiras que houve na greve de 2024, né, e proporcionar um ambiente de trabalho que seja seguro, né, sem assédios, e que todos consigam contribuir da melhor maneira possível para a conquista dos resultados institucionais. Hoje a gente já oferece programas de mestrado, doutorado, que possibilitam que eles cresçam na carreira, mas outras atividades, né, podem ser desenvolvidas também. No caso dos professores, para além da qualidade da oferta, não é, dos seus cursos, a gente tem feito uma discussão muito importante nesse contexto específico da conjuntura que a gente vive sobre liberdade de cátedra, não é? A gente recentemente aprovamos diretrizes, por exemplo, sobre direitos autorais, de imagem, né? A gente quer proporcionar aos professores também um ambiente em que seja possível desenvolver as atividades de pesquisa e de inovação, né, com um rito um pouco mais dinâmico, né, com menos travas, obedecendo às normativas legais, mas com menos travas burocráticas, né. Já tem sido construída uma nova trilha de inovação junto ao nosso Parque Científico e Tecnológico e ao Decanato de Pesquisa e Inovação, não é? E da perspectiva do ensino, a gente também fazer uma discussão sobre o ensino, tanto na graduação como na pós-graduação, revisitar os novos marcos legais, acaba de ser aprovado, né, o marco legal sobre o ensino presencial, semipresencial e à distância.
Então, é um novo momento de discussão sobre a universidade. A gente tem muitas tecnologias educacionais com as quais a gente aprendeu a lidar durante o período da pandemia, e a gente precisa trazer esses aspectos inovadores para o ensino também. Acho que os professores têm ansiado por essa discussão e penso que ela vai trazer frutos muito produtivos para o futuro da universidade. Sem dúvida. E de modo geral, né, caminhando para a próxima até de finalizar a nossa entrevista, né, há algo a mais que a reitora gostaria de acrescentar para a universidade como um todo, que seja alguma inovação a ser realizada aqui na instituição? Claro. Bom, do ponto de vista científico, a gente tem trabalhado 2 grandes eixos que a gente acha que são temas importantes do ponto de vista de desenvolvimento científico e tecnológico para o futuro. Um é o da justiça socioambiental. Então, a gente está abrindo diálogos e aproveitando aí esse ano da COP30 no Brasil, né? A gente quer desenvolver e a tradição também da Universidade de Brasília nas pesquisas sobre o cerrado, né? E sobre o meio ambiente, desenvolver um centro de monitoramento de clima, enfim, algo que venha a contribuir diretamente com as políticas públicas na área de meio ambiente, né? Estamos ainda definindo esse escopo, mas esse é um eixo. Um pouquinho mais avançado está o debate sobre a inteligência artificial. Então, a gente já tem feito contatos com parceiros importantes que têm se disposto a investir na Universidade de Brasília, inclusive da perspectiva de infraestrutura para o uso da inteligência artificial, inclusive nos processos educacionais. E um outro que eu acho que a gente não pode deixar de falar é o da defesa da democracia, né? A gente está num processo em que a gente viu, né, recentemente a fragilidade da nossa democracia. A gente precisa reafirmar cada dia a institucionalidade, né, desse regime e trabalhar para isso. Então, nós lançamos, em 8 de janeiro desse ano, logo que assumimos, um comitê de enfrentamento à desinformação. Temos incentivado projetos nessa área, né, e outras iniciativas, a própria gestão participativa, né, que nos permitam dialogar e disputar, né, esse espaço de convencimento, né, de que autoritarismos e conservadorismos não podem mais fazer parte da nossa sociedade, né? A diversidade está aí, está presente, e a democracia é a melhor forma de lidar com as nossas diferenças. Sem dúvida, né? Precisamos preservar a democracia. Não é democrático você atentar contra a própria democracia. Ora, se você está protestando porque está sob um regime democrático. Claro. Não é? Quando as pessoas pedem intervenção militar, um regime autoritário, né? Uma ditadura, como muita gente tem saudade, né? Não existe essa história de protesto e reclamar, né? Mentalidade e modus operandi de quartel, né? Manda e o outro obedece naquela cadeia sem qualquer tipo de crítica, né? É o extremo oposto da democracia. Isso. E do ambiente que é a própria universidade, que é um ambiente de pesquisa, de crítica, de conversa, de discussão, de diversidade de opinião, né? É isso mesmo, né? Por isso a importância da liberdade de cátedra e da liberdade de expressão dentro, né, daquilo que a gente considera como o respeito à instituição, o respeito à pessoa, né? Isso. E que muitos tentam dizer que liberdade de expressão, opinião e pensamento assegurado pela Constituição é liberdade de agressão, de ataque ao outro. Não é. Né? Não é. Muito bem. Eu quero agradecer a participação da professora Rosana Naves aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Eu deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos ouvem e nos assistem neste momento. Aqui falando direto da Universidade de Brasília e da Reitoria. Bom, eu quero agradecer também por essa conversa agradável que tivemos, né? Dizer à sociedade que a Universidade de Brasília é uma universidade aberta, né? Um campus sem muros, e que está muito contente de participar desse programa hoje, e ficará muito contente também com o interesse, né, dos futuros estudantes de ingressarem aqui na universidade,
aberta às parcerias e à disposição do nosso país para contribuir com a redução das desigualdades e com uma sociedade mais justa. Sem dúvida. Muito obrigado, professora Rosana. Muito obrigada. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.